Olá pessoal, esse é mais um vídeo da série de vídeos sobre fundamentos de inteligência artificial e hoje nós vamos falar um pouco sobre busca não informada. Então, se você não viu o vídeo anterior, que fala dos aspectos gerais de busca em inteligência artificial, eu sugiro que você dê uma olhada no vídeo anterior. Só para relembrar, busca não informada é quando a gente não, o agente não tem nenhuma informação além de quais são os vizinhos do percurso no nó onde ele está. Então, quando ele chega numa determinada posição, ele só sabe quem são os vizinhos daquela posição, não sabe mais nada além disso. Por isso que chama busca não informada. Dentre as buscas, os métodos de busca não informada, eu selecionei dois, que são busca em largura e busca em profundidade. E hoje eu vou mostrar um exemplo de aplicação de busca em largura e em profundidade. Então, a motivação, como vocês lembram, era sair de uma cidade do Nordeste até outra. No caso aqui, de Fortaleza, representada aqui por F, até Maceió. Então, se você não viu o vídeo anterior, eu sugiro que você veja para entender essa estrutura desse grafo, de onde é que ele foi tirado. Então, se nós vamos fazer uma busca em largura, nós percorremos todos os vizinhos de cada nó que nós estamos antes de passar para o próximo nó. Então, por exemplo, se a gente está em Fortaleza, quais são os vizinhos de Fortaleza? Juazeiro do Norte e Mossoró, nesse exemplo. Né? J-U-M-O. Então, ele visita primeiro Juazeiro, depois visita Mossoró. E a cada visita ele checa se uma dessas cidades é a cidade destino. Então, passo 2, visita Juazeiro. Aí checa, Juazeiro é a cidade destino? Não. Passo 3, visita Mossoró. Mossoró é a cidade destino? Não. Uma vez que ele visitou todas as cidades que são vizinhas à Fortaleza, ele passa para visitar os vizinhos de seus vizinhos. No caso, primeiro, Juazeiro. Aí verifica quais são os vizinhos do Juazeiro. No caso, aqui nesse exemplo, Patos. Aí visita Patos. Patos é a cidade-alvo? Não. Aí ele retorna, vai voltando os níveis, até chegar no próximo vizinho de Fortaleza e verificar quais são os vizinhos dessa cidade. No caso aqui, o vizinho de Fortaleza, que ainda não foi checado os vizinhos, é Mossoró. E Mossoró tem como vizinhos Natal e Campina Grande, por este mapa, tá? Por este mapa. E aí ele verifica primeiro Campina Grande. Aí Campina Grande é a cidade-alvo? Não. Aí volta um nível para Mossoró e checa o próximo vizinho de Mossoró, que no caso é Natal. Natal é a cidade-alvo? Não. Aí observe que o processo está seguindo por camadas. Então ele verificou aqui a camada que vai de Juazeiro até Mossoró, depois verificou a camada que vai que passa por Patos, Campina Grande e Natal, e agora ele vai para a próxima camada de nível de profundidade de vizinhos. Aí ele verifica os vizinhos de Campina Grande que ainda não foram visitados. No caso, Patos já foi visitado, então não vai visitar novamente. Aí vai verificar o vizinho de Patos, que no caso aqui é Arapiraca, esse A. Aí, Arapiraca é a cidade-alvo? Não. Aí sobe um nível e vai verificar os vizinhos de Campina Grande. No caso tem Caruaru. Caruaru é a cidade-alvo? Não. Aí Campina Grande aí tem mais um vizinho aqui, que é João Pessoa. A João Pessoa é a cidade-alvo. Aí João Pessoa é a cidade-alvo. Ele visita e verifica que não. Aí segue. Agora, quais são os vizinhos que estão nesse nível, que ainda não, que você não checou os vizinhos? No caso, ele começa aqui do primeiro, aqui embaixo, que é Arapiraca. Aí de Arapiraca tem como vizinhos aqui no mapa apenas Maceió. Ele verificou Maceió e chegou no destino. Então, como você pode observar aqui, foram necessários 10 passos para encontrar
para ir de Fortaleza até Maceió por este mapa. Vamos ver um algoritmo que pode implementar esse percurso, né? Que aqui está o algoritmo. Então, nesse algoritmo, da forma como ele está implementado, eu criei aqui um dicionário numerando as cidades do mapa do grafo de 0 a 11. Então aqui a gente tem F, Fortaleza, Mossoró, Juazeiro do Norte, Patos, Natal, Campina Grande, João Pessoa, Arapiraca, Caruaru, João Pessoa, Recife, Maceió. E aqui nós criamos também uma lista de listas para indicar como é que o grafo está representado usando essas listas, né? Então, indicando os vizinhos de cada nó. Então, por exemplo, na posição 0, a gente tem os vizinhos da cidade 0. No caso, os vizinhos da cidade 0 lá no grafo são as cidades de índices 2 e 1. Aí, quando você verifica 2 e 1, é Mossoró e Juazeiro. Aí, os vizinhos do índice 1 são as cidades de índice 5, 4, 0. Aí 0 Fortaleza, 4 Natal e 5 Campina Grande. E assim sucessivamente. Você faz uma lista em que cada posição você tem uma lista dos vizinhos daquela cidade representado naquela posição. A busca em largura que está implementada aqui é uma busca, foi implementada de modo iterativo, né? Procedural, não recursivo. Também é possível implementar isso de modo recursivo. Então, nessa busca, eu dou apenas dois elementos como entrada, que é o nó de partida e o nó de chegada, assumindo que a estrutura que representa o grafo já foi construída aqui como uma variável no escopo global, né? que o algoritmo vai ter acesso. Então, como o algoritmo funciona? Né? Você cria primeiro uma fila, que nada mais é do que uma lista, que vai ser usada como uma fila. Adiciona o nó de partida nessa fila, né, usando append, que equivale ao enfileirar. Verifica se a fila está vazia. É claro que no primeiro passo a fila não vai estar vazia, né, porque a gente acabou de colocar um nó nessa fila, que é o nó de partida. Retiramos esse nó da fila, usando o método pop de listas, né? Pop 0 para indicar que vai tirar o primeiro elemento. Se a gente não tivesse colocado o 0 aqui e deixasse sem argumento, ele iria retirar o último elemento da fila. Mas como vocês sabem, uma fila é uma estrutura de dados do tipo first in, first out, ou seja, o primeiro que chega é o primeiro que sai. E aí esse pop 0 equivale ao dequeuing de filas, né? Uma vez que nós tiramos esse nó da fila, nós temos uma estrutura, que é uma lista, que guarda a informação se o nó já foi visitado ou não, né? Se o algoritmo já passou por aquele nó ou não. Eles todos começam com 0 para indicar que nenhum foi visitado. Aí sempre que a gente visita o nó, a gente coloca 1, substitui 1 lá na posição para indicar que o nó foi visitado. Aí tirou da fila, visitou o nó, e imprime esse nó que foi visitado. Aí verifica, o nó que foi retirado da fila é o nó de chegada. Se foi, você imprime que chegou ao destino e dá um break para sair desse loop, né, dessa estrutura de repetição. Mas se não, você continua. E agora, observe que nós vamos visitar todos os vizinhos desse nó que a gente pegou, que a gente está na vez agora, né, que acabou de tirar da fila. Vamos visitar todos os vizinhos dele, verificando se esses vizinhos não foram visitados ainda, né? Se não foi visitado, você marca como visitado e adiciona na fila. E assim você percorre todos os vizinhos adicionando na fila. Quando terminou de percorrer todos os vizinhos, você volta para o loop, verifica se a fila está vazia e repete o processo, até que todos os vizinhos tenham sido visitados ou que você chegue até o destino. Aí vamos só verificar aqui a execução desse código. Aqui é Python 3, busca em largura. Então, como vocês podem observar,
Ele passa, né? Fortaleza, Juazeiro, Fortaleza, Juazeiro, Mossoró, Patos, CG, Natal e assim sucessivamente até chegar ao destino. E aí ele percorre isso em 10 passos. Então algumas coisas importantes para entender aqui da busca em largura, por exemplo, que ele vai por camadas de vizinhança, né? Primeira camada, Juazeiro, Mossoró. Segunda camada, Patos, Campina Grande e Natal. Terceira camada, Arapiraca, Caruaru, João Pessoa. Quarta camada, chegou lá no destino. E aí nós podemos ver a outra possibilidade, que é uma busca em profundidade. A busca em profundidade, ao invés do algoritmo ir camada por camada de vizinhança, ele chega num vizinho, ele vai sempre se aprofundando nos vizinhos, dos vizinhos, nos vizinhos dos vizinhos, até chegar ou no fim do grafo ou atingir o destino. E aí isso é problemático, porque dependendo do tamanho do grafo, ele pode não ser extremamente grande num determinado percurso e demorar muito para chegar, né? Para chegar no alvo, se esse alvo for alcançável naquele algoritmo. Então, por este algoritmo de profundidade, a gente começaria visitando o primeiro vizinho de Fortaleza, no caso, Juazeiro. Aí, o primeiro vizinho de Juazeiro, Patos. O primeiro vizinho de Patos, Arapiraca. O primeiro vizinho de Arapiraca, Maceió. É claro que, nesta implementação, em 5 passos, o algoritmo chegou ao destino. Mas isso pode ter sido sorte, na verdade depende da estrutura do grafo. E é aqui que entra uma pergunta, né? Em quais situações eu uso um algoritmo de busca em profundidade ou um algoritmo de busca em largura? Aí vai depender da estrutura do seu problema. E como esses algoritmos assumem uma busca não informada, ou seja, que em princípio você não conhece a estrutura do problema, pode ser, no fim das contas, na média, os algoritmos funcionam com tempos de processamento equivalentes, porque a busca, você não conhece a estrutura do problema. E em termos de tempo de processamento, eles são equivalentes, né? E em termos de consumo de complexidade espacial, né, que equivale a consumo de memória, eles também são equivalentes, né? Porque o máximo, no pior caso, que eles precisam de acúmulo de memória, corresponde à quantidade de nós do grafo. Aqui a gente pode também executar o algoritmo. Deixa eu só ajustar aqui para vocês verem. Eu tenho um algoritmo aqui também implementado. Então, o modo de implementação desse algoritmo é similar ao de busca em profundidade. Eu tenho um dicionário aqui representando os nomes das cidades. Tem um grafo, uma lista, né? Uma lista de listas representando quem são os vizinhos de cada nó. Uma lista com a sequência de nós que já foram visitados ou não, nó de partida e nó de chegada. Aí, a busca em profundidade, ao invés de usar uma fila, utiliza uma pilha, né? Mas tanto a fila quanto a pilha, aqui em Python eu estou implementando utilizando uma lista, né? Então, começa com a pilha vazia, adiciona um nó de partida na pilha, esse append aqui de listas equivale ao push, né, de pilhas. Enquanto a pilha tem algum elemento, é claro que na primeira posição ela vai ter, que é o elemento o elemento de partida. Você pega esse elemento da pilha, né, pop, desempilha, verifica se esse nó já foi visitado, né, verifica se ele já foi visitado. Se ele não foi, você entra no if e marca ele como visitado e imprime, para dizer que ele está sendo visitado. Verifica se o nó que você está visitando é o nó de chegada, o nó alvo. Se for, imprime e sai do loop. Se não, você pega todos os vizinhos desse nó e empilha, né? Todos os vizinhos do nó e empilha, porque ele vai percorrendo em profundidade todos os seus vizinhos um por um, né?
Para cada lista de vizinhos, ele pega um deles, visita e pega o próximo vizinho daquele vizinho e assim sucessivamente. Então, executando, deixa eu só ajustar aqui. A gente faz Python 3, busca em profundidade. E aí você vê que foram 1, 2, 3, 4, 5 passos para chegar até o destino, né? Fortaleza, Juazeiro do Norte, Patos, Arapiraca, Maceió. Não quer dizer que a busca em profundidade sempre terá o melhor resultado. Como eu acabei de dizer, depende da estrutura do problema, depende de como o grafo está estruturado. Nem sempre isso vai acontecer. Na verdade, o que acontece é que às vezes a busca em profundidade se perde. Ela vai muito profundamente e gasta muito tempo num único ramo do grafo. E o que se faz geralmente para evitar isso é adicionar uma variável de controle de limite de profundidade. Quando o algoritmo tiver percorrido uma certa quantidade de níveis de profundidade, você dá um break para ele voltar para o nó raiz e percorrer outro ramo, né, para evitar que ele vá muito profundo e perca tempo com um ramo onde o destino não está lá. Esses algoritmos, quando aplicados a exemplos de mapas, né, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem GPS, sabe a distância entre as cidades, tem imagem de satélite indicando se a estrada é boa ou não, esse tipo de busca não informada não é muito bom, né, para esse tipo de problema. Mas existem problemas em que as soluções são essas. Por exemplo, percorrer labirinto. Quando a única coisa que você sabe no labirinto é quais são as portas de acesso, as direções que você pode tomar e nada mais a cada passo, você pode aplicar esses algoritmos de busca, né, para esses problemas do tipo de labirinto. Então esse é o nosso vídeo sobre algoritmos de busca não informada. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, para receber notificações de novos vídeos como esse, eu sugiro que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus colegas. Obrigado e até o próximo.